lado, essa ascensão, né, do que a gente pode chamar de uma ordem médica, que, ao mesmo tempo que foi se profissionalizando, que foi trazendo, né, aspectos significativos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, foi se perdendo também a dimensão da dádiva, né, desse vínculo humano que é fundante nas relações sociais, né, instaurado nessa troca entre o dar e o receber e o retribuir. E todo o processo, então, de desumanização que foi se estruturando nesse campo. E a partir daí, então, esse ressurgimento da dádiva, a partir do que a gente fala, né, do que a gente pode chamar desses terapeutas integrativos, alternativos, dessa reconexão com os cuidadores tradicionais também, de todos esses desafios que a gente se depara na atualidade. Mas ainda, antes de passar a palavra, eu preciso dizer que o meu último encontro com Paulo foi um encontro, assim, muito afetivo e profundo. Né? A gente esteve junto no último Congrepix, que aconteceu lá em Lagarto, em Sergipe, no final do ano passado. Estávamos aí na presença de João também, esse querido amigo que está hoje aqui com a gente também. E naquela ocasião, além de a gente participar, né, de atividades do Congresso juntos, a gente teve uma bela oportunidade, né, de participarmos de uma consagração da Jurema juntos. E a presença de Paulo, né, naquele trabalho, me tocou profundamente, né, além de ele me ajudar no momento aí mais difícil do trabalho, com uma rapezada que foi fundamental para reconectar com a minha força naquele momento, a atitude que Paulo teve do começo ao final, né, de honrar aquele espaço, de honrar aquele ritual, de honrar aquele saber, né, e de honrar as pessoas que estavam ali presentes. Então, isso foi algo muito forte, né, essa dimensão da honra, assim, que me tocou profundamente na presença dele. Então, encerro aqui dizendo da minha honra de tê-lo aqui presente nesse espaço, né, e da gente poder aprender um pouco com as profundas reflexões, né, intelectuais que Paulo vem construindo ao longo aí de uma jornada de vida. Então é isso, minha gratidão. Antes de passar a palavra diretamente ao Paulo, fica o espaço aberto aqui para os outros docentes do curso poderem também se apresentar a Paulo, aqueles que não têm contato direto, e acolher a todos e todas vocês nessa nossa manhã, que sinto que será muito agradável e produtiva. Oi, professor Paulo Henrique, seja bem-vindo aqui ao nosso ambiente virtual do curso. Meu nome é Saulo, sou professor aqui de farmacologia para os cursos de enfermagem e medicina aqui na Universidade Federal de Campina Grande, e desejo que tenhamos, a partir de agora, né, a continuidade desse momento agradável que temos tido aqui todas as semanas, né, aprendendo, compartilhando saberes, e dizer que a sua presença nos é muito especial. Gostaríamos de agradecer o fato de você ter aceito nosso convite, né, para compartilhar um pouco aí das suas vivências nessa área, tá bom? Seja bem-vindo e boa aula para todos nós. Muito obrigado, Saulo. Prazer em conhecê-lo. Espero que essa seja uma primeira entre muitas oportunidades de nós intercambiarmos sobre a construção da renovação científica das nossas universidades e das nossas utopias também, né? Exatamente. Obrigado, professor. Obrigado também. Quero dar as boas-vindas e o bom dia. Luzibênia começou a falar, então deixa eu esperar. Vai lá, Luz, por favor. Mardes. Bom dia a todos, bom dia ao professor Paulo. Eu sou a professora Luzibênia, sou enfermeira, professora aqui da UFCG. É imenso ter a sua companhia nessa manhã. Gostaria de dar as boas-vindas também. E tenho certeza que será uma manhã de muito aprendizado. Muito obrigado, Luzibênia. É um prazer conhecê-la. Nós teremos muitos projetos aí pela frente. Se Deus quiser.
Então, bom dia a todos. É um prazer estar com o Paulo Henrique aqui na nossa disciplina, curso, né? Para trazer um tema, uma discussão tão importante, difícil da gente manejar nessa interface entre a academia e o saber prático, né? Então, você ter aceito o nosso convite, o convite especialmente de Alexandre, para estar nesse momento, faz com que a gente tenha uma expectativa de que a gente vai poder ter uma discussão que integre, né, saberes e práticas de uma maneira muito particular, muito singular, que são poucos docentes, pesquisadores que conseguem abarcar essa união importante, né, entre as dimensões desse saber fazer, digamos assim. Então, para a gente é uma alegria ter você aqui. Você também é uma referência importante para mim, enquanto filha da UFPE, também que sou, né, me graduei em psicologia lá, e desde a época que eu transitava ali pelo Cefis, enquanto ainda aluna do Colégio de Aplicação do lado, né, seu nome já era citado e você era uma referência importante para todos nós. Na psicologia isso continuou, a gente não teve a oportunidade, né, de eu ter cursado uma disciplina diretamente contigo, mas os teus escritos e tua influência no nosso pensamento e nas construções ampliadas sobre o que é saúde, o que é cura, sempre estiveram presentes na minha história. Então, eu queria te agradecer, é uma alegria e estou até emocionada, assim, especialmente por esse contato mais próximo agora contigo. Espero que a gente possa dar continuidade a essas parcerias também. Seja muito bem-vindo e é uma alegria receber você aqui. Muito grato, Maristela. Você sabe que aquele prédio do Cefis foi construído para as pessoas não se encontrarem, né? Aqui foi na época da ditadura, construíram um prédio de 15 andares para que as pessoas não se encontrassem no corredor. Então, nós somos um pouco vítimas, né? Poderia ter já havido esse encontro antes, mas os corredores, de fato, funcionam no Cefis como um bloqueio para a gente interagir. Mas é um prazer conhecê-la. Exatamente. Tá. Paulo, a palavra já é sua, né? Fique à vontade para iniciar, né? Obrigado, Alexandre. Como é que nós vamos fazer a apresentação dos slides, Alexandre? Como é que vamos fazer? Pronto. Eu acredito que é Lara que está nesse apoio, né? Então, é só pedir para que ela possa... Aí, já tá trazendo aí os slides. Pronto. Pessoal, assim, é um prazer estar com vocês. Assim, quando o Alexandre me fez o convite, eu recebi com muito entusiasmo, porque eu sei que o Alexandre é um vanguardista do século XXI, não é aquelas antigas vanguardas empoderadas, né, de fazer aquelas revoluções tradicionais, mas outro tipo de revolução. Então, foi um prazer muito grande. E aí, quando conversamos sobre o tema, né, e veio essa questão de um trabalho que eu já fiz sobre o paradigma energético, eu tenho um texto publicado sobre o assunto, tem até dentro de uma enciclopédia sobre religiosidades, publicada nos Estados Unidos, eu fiz um verbete sobre energia, mas nunca houve debate, né? Então, a academia é um buraco negro, né? A academia é um buraco negro, assim, você produz, ela puxa, engole e desaparece. Então, eu acho que isso faz parte do antigo paradigma, né? Esse paradigma de canalizar as energias mais como pulsão de morte do que como pulsão de vida, né? Então, quando o Alexandre me convidou, eu digo, rapaz, eu tenho um material que vem sendo objeto da minha construção, mas que, de fato, ele está engolido por um buraco negro. Vamos tirar ele de volta e para atualizar essa questão, e preparei aí alguns slides com algumas imagens, com reflexões, para ajudar a nossa conversa sobre essa passagem dos paradigmas, né? Os paradigmas, a discussão da mudança dos paradigmas energéticos, ela se dá dentro da mudança de paradigmas mais geral, no campo da ciência, no campo da civilização, no campo dos saberes em geral, no campo da política, no campo da vida, Então, é um prazer poder compartilhar com vocês. Eu vejo aqui uma egrégora interessante para a gente poder avançar nessa conversa. Então, a ideia vamos trabalhar sobre reflexões sobre o paradigma energético das curas, agradecendo ao Alexandre, agradecendo ao grupo, agradecendo ao Universo, agradecendo à Universidade
Federal de Campina Grande, enfim, a todos os colegas que vamos partilhar esse nosso encontro hoje. Então, para mudar um pouco, vamos mudar um pouco a imagem. A primeira coisa básica, né? Básica, sim, o que é paradigma. Nós todos sabemos que o Thomas Kuhn é uma referência na discussão sobre paradigma. A ideia de paradigma, como está escrito, que a ciência não evolui numa lógica de progresso contínuo, indo das técnicas primitivas àquelas avançadas. Sua evolução é descontínua, mas, num certo momento, aparece para a comunidade científica como a representação de uma ciência normal e legítima. Então, veja bem, o paradigma, no fundo, é uma forma de organização do poder científico. Então, ela conhece diferentes mutações que não segue, e isso é que é importante, não segue uma evolução linear, lógica, progressiva. Ela é descontínua. A forma de organização do campo científico tem uma dimensão muito antropológica, isso é que é interessante. Não é uma dimensão lógica, formal e histórica, é uma dimensão antropológica. Significa que há uma organização dos humanos, dos científicos, dentro dos laboratórios, na organização das novas ideias, e ver quem consegue pôr a sua proposta de verdade. Nós estamos um pouco conhecendo essa discussão sobre disputa de paradigma com a questão das vacinas. Tem a vacina russa, tem a vacina chinesa, tem a vacina inglesa, tem a vacina americana, a vacina alemã. São várias vacinas, são vários, no fundo, cada um está tentando construir um paradigma para o enfrentamento da Covid a partir de um grupo de interesse, grupo de laboratórios ou grupo de científicos. Então, essa mudança de paradigmas mais pontuais que nós vemos com as vacinas, na verdade, ela reflete uma mudança mais ampla de paradigmas que tem a ver com as representações coletivas sobre o futuro da humanidade, o passado da humanidade e o presente da humanidade. Então, como nós estamos imaginando e construindo a nossa presença no mundo, desde aquela primeira representação pré-coperniciana, que a Terra é o centro do universo, através de uma representação coperniciana que agora não é a Terra, mas é o centro do universo, agora é o Sol, que é o centro do sistema solar, e agora nós temos que ter uma nova revolução pós-coperniciana, em que nós estamos todos, digamos assim, envolvidos dentro de um campo de múltiplas possibilidades, de conexões neurais no plano dos planetas, no plano da nossa imaginação, dos nossos sonhos, dos nossos relacionamentos. Nós estamos agora vivendo mais um plano de uma incerteza estrutural, em que não existe uma matéria, uma substância de ponto de partida, mas existem várias conexões neurais que estruturam a organização da realidade. Então, dentro disso, claro, que essa mudança de paradigma interfere aqui na mudança de paradigma na medicina. A perda de poder da clínica moderna, o controle dos hospitais, controle da doença, criação da doença, controle da doença a partir de fora, etc., etc., para um outro tipo de construção do corpo, de construção da saúde, de construção da ideia de enfermidade e de construção do bem-estar no mundo. Então, isso é a questão da mudança de paradigma, que é a questão do plano de fundo central, que já vem acontecendo há algumas décadas e que agora se acentua no momento presente da pandemia. Mudemos de imagem. Razões de passagem do paradigma mecânico para o paradigma energético. Então, a proposta aqui é que nós temos um paradigma mecânico que trabalha mais com a metáfora mecânica. Vocês se lembram que em Descartes, na época de Descartes, a máquina mais evoluída era o relógio. Então, todo o sonho do Descartes era a desconstrução, por exemplo, da natureza vista como uma grande máquina em suas partes nas partes menores, para poder descobrir a verdade da máquina. E assim também como o corpo humano desconstruiu o corpo para ver a verdade das peças que constroem o corpo humano, e isso marcando nossa especializações disciplinares. Então, o paradigma mecânico, que eu chamo aqui de PM, é aquele que há um sujeito racional e há um mundo caótico fora desse sujeito racional. Então, o homem tem que controlar e submeter a natureza, inclusive o seu corpo desejante.
que tem duas coisas interessantes. Esse sujeito racional que está fora do mundo, ele tem uma dimensão muito próxima da religião, do cristianismo, da metafísica cristã. Entende? É Deus organizando um mundo caótico, como vemos no início da Bíblia. Deus chega para organizar o mundo caótico. Então, nós vimos no cartesianismo um pouco a repetição da mesma ideia. O homem organizando o mundo caótico que ele tem que se instrumentalizar. Então, essa é algum aspecto interessante a observar sobre a relação entre ciência e religião, ou ciência e misticismo, que sempre aconteceu desde a origem, desde aquele momento que a ciência queria ser a mais empírica possível, mais instrumental possível. Outra coisa interessante é essa ideia do corpo desejante, quer dizer, a mente pensante e um corpo desejante, ou um corpo que não pode desejar. Então, assim, como uma atividade mental, o homem, o sujeito racional, como sendo uma atividade mental, e tem um corpo que é caótico, é um corpo pulsional, um corpo do desejo. Você imagina que se estabelece a modernidade, ela se estabelece a partir de um processo esquizofrênico. Um processo esquizofrênico, que o sujeito pensante não se vê dentro do seu corpo desejante. O sujeito pensante quer se ver fora do corpo desejante, e daí que nessa parceria da ciência com a religião, foi muito importante os mecanismos de culpa e de medo para administrar o corpo pulsante ou o corpo desejante. Nós sabemos, inclusive, o Alexandre Barreto, estudioso do Lowen, sabe o quanto para Lowen foi importante a questão essas repressões da energia física a partir do problema do medo, da instalação do medo dentro do corpo do ser humano. Então, isso é um quadro esquizofrênico. E, de certa forma, essa esquizofrenia, essa separação de uma mente pensante e da natureza caótica e irracional, vai organizar todas as tecnologias da modernidade. Todas as tecnologias da modernidade são tecnologias de controle, não são tecnologias de acolhimento, são tecnologias de controle e de manipulação. As tecnologias que nós conhecemos na medicina, mas na indústria, nas formas de relacionamento, são muito marcadas por essa questão do controle, que eu chamo uma tecnologia esquizofrênica, que ela provoca, de fato, uma cisão na subjetividade do homem moderno. Uma cisão profunda que é causadora de todo tipo de enfermidades que nós conhecemos na atualidade, a nível de depressão, ansiedade, etc. No paradigma energético, se escapa. E Merleau-Ponty tem vários autores que vão fazer essa crítica, Freud, a psicanálise, o Merleau na fenomenologia, vamos ver um pouco disso mais adiante, mas, de fato, é recompor essa unidade do sujeito com a natureza, entendeu? Da mente com o seu corpo. E aí o Merleau-Ponty, na crítica ao objetivismo cartesiano, ele é muito duro, né? Ele é muito duro dizendo o seguinte: o Descartes reduziu tudo à questão visual, ao controle visual. E todas as tecnologias da modernidade, na área médica, na área científica, é uma tecnologia de controle visual, como se a única função sensorial confiável fosse a visão. Controlando, porque a visão exatamente dá o sentido do controle sobre o outro. Distância e controle. Por exemplo, o olfato, o paladar, mesmo o toque sutil, já não dá para separar. Há um abraço, não dá para ser objetivista no abraço, científico no abraço. No abraço é um acolhimento, é uma entrega afetiva, é uma dinâmica afetiva que se revela através do sistema sensorial. Então, o Merleau-Ponty vai fazer uma grande, entre outros, né? Estou falando do Merleau-Ponty, mas eu diria que a fenomenologia em geral e a psicanálise vão resgatar essa discussão, mas o Merleau-Ponty, em especial, essa questão de repensar a fenomenologia da percepção. Quer dizer, a organização da percepção tem dois desafios. Um lado, o sistema sensorial ele é integrado, ele não é separado. A separação do sistema sensorial só tem a função didática, digamos assim, a escuta, o toque, o olhar, o olfato, aparentemente, do ponto de vista didático, são separados. Na prática, não são separados, são funções integradas, fazem parte da organização da percepção. Esse é um elemento. O outro elemento é que, ao você se colocar inteiro
Na sua presença no mundo, sim, você sente o mundo. Então, você não só percebe o mundo do ponto de vista sensorial, você passa a sentir o mundo. Aí o Merleau-Ponty vai dizer, quando você integra o sistema sensorial na organização do processo perceptivo, emerge um sentir, um sentimento pela vida, um sentimento pelo humano, um sentimento pela natureza. Então, há um milagre chamado integração. Então, isso é muito importante, que isso vai impactar nas novas tecnologias. Nós vemos, por exemplo, os trabalhos dos chamadas tecnologias práticas complementares, elas vão funcionar muito, não só o uso do visual, ou do toque, mas do acolhimento, do tocar, do pegar, entende? Toda uma dimensão de integração do sistema sensorial e perceptivo, porque é fundamental o acolhimento, é fundamental a interação. No antigo paradigma, a interação não deveria acontecer. Ainda hoje, isso ainda nas ciências sociais, ainda a sociologia funciona muito assim. O investigador não pode interagir com a realidade para não ser contaminado pela realidade. No novo paradigma, é exatamente o contrário. Eu acho que a antropologia contribui para isso também. Tem que se estar presente com a natureza, tem que trazer a natureza para dentro de mim. Então, nas práticas integrativas e complementares, é fundamental você trazer a natureza para dentro de você, do observador. O observador está sendo observado pela própria natureza, pelo próprio contato. Então, isso, as funções sensoriais, no caso do paradigma energético, elas são sistematicamente integradas e a percepção do interior e do exterior se passa com o apoio das mesmas. É outro elemento interessante, a abertura da função sensitiva dentro do sistema perceptivo, ele vai abrir uma nova subjetividade. A antiga subjetividade dentro do cartesianismo é uma subjetividade do controle, da manipulação. É uma subjetividade do legislador, aquele que descreve para controlar. Essa nova subjetividade que desliza com a ampliação das funções sensoriais, é uma subjetividade, digamos assim, significante, uma subjetividade expressionista. O campo da interioridade se amplia, o campo das redes neurais se amplia dentro de mim e nos meus contatos com os seres humanos e com a vida. Então, a ideia do corpo, não como mera massa biológica, mas como sistema simbólico que emprega na carne, significa dizer que estamos em face de um novo fenômeno social, pura e cultural, por excelência, que busca ancorar seus pontos de contato, de passagem e ressignificação social e cultural e imaginária. Então, a dimensão do simbólico, do simbolismo, ele começa a emergir com muita força. Nossa capacidade de significar, nossa capacidade de sonhar, nossa capacidade de criar, vai ser fundamental para esse novo paradigma emergente e para a construção da nossa saúde, do nosso bem-estar. Tá? Então, passando para outro slide. Depois nós vamos ter o tempo de conversar, não é, Alexandre? Talvez é melhor ir apresentando e depois todo mundo conversa. Aqui onde tem paradigma energético, na verdade, é paradigma mecânico. Eu pediria que, se fosse possível, depois vocês corrijam essa informação. É paradigma mecânico. Essa é exatamente essa informação que nós estamos falando sobre o cartesianismo, né? Você tem atividade ocular mental, secundada por uma atividade manual de toque, que a gente chama função do toque, mas não é a função do toque, é a função do controle visual com apoio do controle manual. Entendeu? A manipulação dos instrumentos através de um sistema visual e racional que controla o objeto. Isso é a base da geometria cartesiana e de um tipo de tecnologia que foi construído nos últimos 3 ou 4 séculos. E que agora nós estamos tentando reverter esse sistema, abrindo ele para várias posições de observação dos atores entre si. Então, você observa e você é observado simultaneamente, a partir de vários planos. Você vai gerando outras tecnologias de construção do corpo, de construção da saúde. Então, para Descartes, os fenômenos mentais não eram físicos. Para ele, existiam 2 tipos de fundamentos, o mental e o corporal. No dualismo cartesiano, o mental existe fora do corpo, como autoconsciência, e o corpo não pode pensar. Ele apenas pode ser instrumentalizado. Penso que já falamos um pouco sobre isso e podemos avançar para um outro slide. O paradigma energético. A experiência ativa do objeto pelo sujeito exige uma transformação do campo mental
para se desenvolver o esquema corporal como atenção. Essa ideia da atenção é muito importante. Meu corpo é a textura comum de todos os objetos, e ele é, ao menos, com relação ao mundo percebido, o instrumento geral da minha compreensão. Entendeu? Aí é a mudança de paradigma. Então, a questão da aprendizagem infantil é fundamental. Vocês se lembram de Winnicott. Winnicott, que vai trabalhar a questão da simbolização dos objetos, né? Seja quando as crianças manipulam as fezes, manipulam o corpo, para descobrir seu sistema perceptivo como totalidade e não como fragmentos. Então, essa articulação da unidade do sujeito, essa articulação da unidade do sujeito só se pode acontecer dentro de um corpo físico, e articulando o mental com o psicossomático, entende? Não é uma coisa separada. Então, é o que eu digo, é a única forma de sair da esquizofrenia gerada pelo antigo paradigma, é você começar a reintegrar o sistema como um todo. As atividades lúdicas, como Winnicott dizia, que os objetos têm uma função simbólica fundamental para se organizar a imagem de si. E também outra coisa que está o Winnicott, mas também está nos pragmatistas norte-americanos, a questão do papel do outro na organização da autoimagem. Ao se deparar com o outro, ao se fixar a imagem do outro, ao se projetar na imagem do outro, como Dewey chama a atenção na construção dos processos educativos, você também vai formando uma imagem integrada de si mesmo. Eu diria que isso é fundamental, e dentro dos novos desafios que nós temos que enfrentar agora, com a pandemia, é como as crianças podemos organizar tipos de atividades interativas e pedagógicas que evitem que as crianças fiquem fragmentadas nesse processo de socialização inicial. Entende? As crianças, a escola tinha esse papel fundamental, onde as crianças se encontram e passam a interagir, e através de projeções e rivalidades, disputas e objetos compartilhados, elas vão construindo sua presença no mundo. Como é que ficam as nossas crianças, essas crianças que não estão tendo acesso aos espaços do convívio físico, onde se dá a construção do sujeito de si? Penso que um dos desafios da construção de uma nova plataforma pedagógica, psicopedagógica, de saúde mental e saúde espiritual, é saber o que fazer com essas crianças. Fazer com essas crianças nossas que estão, de certa forma, isoladas nos espaços físicos, e aí tem que haver um novo tipo de construção, seja nos espaços virtuais, seja nos espaços presenciais, para evitar que isso possa ter danos cerebrais e a nível de construção da personalidade das crianças. Todo mundo é obrigado a construir uma personalidade. Você se constrói uma personalidade através de um nome próprio, um nome de família, através de uma função social, você se identifica como marceneiro, médico, ou professor, ou como homem, como mulher, ou como negro, como branco, ou como índio, ou como japonês. São funções psicológicas e culturais que nós vamos construindo no teatro da vida. Mas tudo isso tem que estar unificado através de uma presença de si. Antes de ser isso ou ser aquilo, eu tenho que ser eu no mundo, ou nós no mundo, entende? Então, essa questão é fundamental na mudança do paradigma energético, já percebido desde o começo do século XX, o trabalho de socialização e individualização, e integrando uma ideia de sujeito de si como elemento central na construção das sociabilidades da presença no mundo. Sem isso, nós temos os esquizofrênicos. É uma grande enfermidade que temos que ter cuidado para evitar o surgimento de uma geração de jovens esquizofrênicos em função da capacidade de socialização. Ok? Tá. Muita informação. Vocês ficam com a informação que desejarem, as outras vão jogando fora, o que acharem que são excessos. Mas a gente vai organizando isso. Vamos passando adiante. E a energia, né? Então, a energia é fundamental na mudança de paradigmas. Entende? Há uma mudança da noção de energia. Porque, veja bem, quando você sai da separação do sujeito do objeto, da visão da mecânica, que não é energia, a energia é só a energia do trabalho, da pulsão, da instrumentalização, e você entra no campo da dinâmica, da física, da neurociência, da espiritualidade e dos rituais, das plantas de poder, etc., você tem uma energia diferente. Não é mais aquela energia dos gregos, né? Então, vamos ver aí
Existe a energia como trabalho mecânico e potência física? Sim, esse é o modo tradicional de se representar o campo das energias no mundo da ciência, no mundo das técnicas. Então, os gregos já trabalhavam com essa ideia de energia, que significa trabalho para um corpo de produzir movimento. Empurrar a pedra, empurrar alguma coisa, a gravidade, enfim, você tem movimentos de potências que tem a ver com o trabalho de deslocamento. Então, no paradigma cartesiano, ele reproduz esse tipo da ideia da energia como potência, como mecânica, como deslocamento. Objeto em movimento, a ideia do movimento, a partir da separação radical de sujeito e objeto, o sujeito fazendo um movimento sobre o objeto. Essa é uma visão tradicional da construção da ideia de energia, que a gente chama de energia mais motora mecânica. Na biomedicina, o corpo humano maquinizado, ele é objeto de uma energia mecânica, através dos instrumentos de cirurgia, das medicações alopáticas, há sempre um movimento de instrumentalização sobre o corpo visto como objeto de massa, carne, voltada para a manipulação. Essa é uma forma de a gente observar o campo das energias. Então, na mecânica clássica, você tem uma transformação progressiva de uma visão mais brutal da energia como movimento mecânico, para você ter novas variações. A questão da termodinâmica, mudança de temperaturas, transformação de um sistema energético em outro sistema energético, já começa a haver uma mudança da ideia de movimento, da relação entre energia e movimento. Com a cibernética, a mesma coisa, comunicação de sistemas de auto-organização, sistemas mais caóticos, passando energia para sistemas mais organizados, mas dentro de uma lógica mecânica. Nós ainda não estamos dentro de uma lógica mais fluida, mais energética propriamente dita, uma lógica mais mecânica. Passamos adiante. Agora, energia como comunicação sutil, já é outra coisa. Então, só relembrando, vocês devem saber, mas é importante para a sua conversa, a nova física, não é? Einstein, energia e matéria são a mesma coisa. Então, já não existe mais aquela separação. Alguém que está fazendo um movimento sobre um objeto inanimado. Veja bem, se energia e matéria são a mesma coisa, então essa coisa do Heisenberg na observação dos campos de energia, quando os científicos passam a observar que o objeto, o átomo que estava sendo manipulado dentro do laboratório, dependendo da posição do observador, o modelo atômico vai mudando de posição também, de forma também. Então, aí eles observam que a energia, o objeto muda de forma quando o observador muda de posição, porque, na verdade, é a mesma coisa. Energia, a matéria do observador está na matéria do sistema atômico que está sendo observado. E aí é algo fantástico, a ideia de energia e matéria são a mesma coisa. É aí que começa um novo tipo de campo teórico fundamental a partir de agora. Um deles é a questão das redes, sistemas em redes, funcionando, um interferindo no outro, e o sistema de ondas, gente. Essa questão, a teoria das ondas, que vai começar a aparecer cada vez mais forte, é que os movimentos sociais, os movimentos de cura, os movimentos de mudança das mentalidades, eles funcionam como ondas energéticas, que fluem e refluem. Então, há um sistema de... Nosso inconsciente são ondas, eles são formados por ondas, que trabalham com a neuropsicologia, trabalha com plantas de poder, que trabalha com quem conhece um pouco, sabe como funcionam as ondas neurocerebrais, na medida que você amplia o espaço de percepção da realidade e as ondas começam a fluir. As ondas dos afetos, as imagens, enfim, há uma série de elementos que são mobilizados dentro do trabalho de cura, quando você começa a mobilizar o sistema neural. Então, nós temos aqui a ideia de novas teorias sobre partículas e ondas que estão em expansão. A nova biologia também, a energia ligada com a dinâmica da vida, os planos cósmico, molecular e celular. Existe o plano da astrofísica e existe o plano da microfísica. Há planos diferentes de construção da realidade. O ser humano navega em ondas no plano da macrofísica, no plano da microfísica, no plano multicósmico ou no plano infracósmico.
Então, nós vamos modelando e remodelando nosso corpo mental, emocional e físico a partir dessas ondas energéticas que vão fluindo nos planos macrocósmicos e microcósmicos. Então, a nova biologia tem dado uma grande contribuição para o entendimento disso, dos sistemas vegetais com os sistemas humanos, os sistemas aquáticos, como esses diferentes elementos vão interagindo na organização da nossa presença como inteléquia. Essa é uma discussão que o nosso... É uma discussão mais recente do Latour sobre a questão do ser humano, no fundo, ele é uma inteléquia. O que é uma inteléquia? Inteléquia é um sistema inteligente, elétrico inteligente, que se move no espaço cósmico e vai organizando sistemas de interação, as inteléquias, já dentro de avançar numa reconceitualização da ideia de humano como presença viva. Da biologia também temos a neurociência, os neurotransmissores, a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro, a neurosomática. Isso é fundamental atualmente. Está comprovado que o envelhecimento precoce, Alzheimer, Parkinson, surge com a morte dos neurônios, a capacidade de fazer sinapses. E quando se trabalha com a ampliação da percepção, através do estímulo neuropsíquico, você vê que as sinapses passam a disparar e a cura vem. É muito bom para a depressão, para desmemorização, etc., a trabalhar o sistema neural, a nossa capacidade de sonhar, nossa capacidade de criar, a expandir a possibilidade criativa. E as tradições orientalistas, que tiveram grande influência desde os anos 40 e 50, com os grandes viajantes, pioneiros como Timothy Leary, por exemplo, que foi para a Índia, foi para a China, ia para todos os lugares, e também Terence McKenna, grande estudioso das plantas de poder, dos cogumelos, que teve buscando onde é que os tibetanos que plantas os tibetanos usavam, os africanos, ou foi no Peru, e ele vai desenvolver uma tese sobre a questão da relação entre alucinação e produção da criatividade e produção da cultura. Trabalho super interessante que está sendo retomado agora, inclusive nos Estados Unidos. Né? Essa questão da relação entre cogumelos e criatividade e criação da cultura. Um trabalho que está sendo muito forte atualmente, até do ponto de vista médico, sendo utilizado atualmente. Então, neurociência, as tradições orientalistas, yoga, budismo, quem conhece, quem faz yoga, o professor João está aí, grande conhecedor, yoga, budismo, o papel da respiração consciente, da prana, do sopro vital, no taoísmo, a questão do Qi, Tai Chi Chuan, e com esse Tai Chi Chuan sabe o benefício da respiração consciente com manipulação corporal, gerando um sistema em ação extremamente complexo e extremamente eficaz do ponto de vista da cura. Então, você veja que a energia sutil ela tem se espalhado dentro do campo dos laboratórios e através do plano cultural, das novas práticas que estão sendo adotadas. Então, passando adiante, no paradigma energético, então a energia emerge como conceito-chave nas fronteiras de saberes religiosos, científicos e práticos, esclarecendo simbolicamente a passagem do antropocentrismo para o cosmocentrismo. Nas medicinas integrativas, energia é metáfora para indicar o movimento sutil da cura e dos cuidados em saúde envolvendo os humanos e outros seres. Isso é interessante que, atrás do paradigma do clássico do paradigma mecânico tradicional, há uma visão antropocêntrica. Né? Você já vê na própria representação do homem, do ser humano, dentro da tradição grega, que é atrás do antropocentrismo. Né? Você tem mais as divindades que são dadas pela natureza e a organização do plano do divino é dada pela representação do corpo humano. Ou seja, o corpo humano é o centro do mundo. É o corpo humano. Então, você tem uma visão muito limitada e muito mecânica do que é o corpo humano, dado pelas crenças do plano imediato do sistema cultural, familiar, civilizatório. Essa passagem para o paradigma energético, você começa a trabalhar com os planos sutis da energia, né? Aí tem todo já o desenvolvimento
mais recente dos trabalhos de curas quânticas, dos trabalhos de curas energéticas, com o uso de cores, com o uso de chakras, e, sobretudo, envolvendo duas ou mais pessoas no processo de interação dinâmica. É um novo pathos, uma nova patogênese, que não tem a ver com a enfermidade, mas tem a ver com uma outra essência de construção da realidade. Então, e aí nós temos aqui um novo sistema de saúde que já começa a se propagar desde que as pessoas aceitam a dinâmica afetiva no relacionamento com o outro como central na organização da prática pedagógica, educativa e de cura e de produção científica. Então, a interação, ao aceitar a interação recíproca como elemento central, como chave para a libertação do pensamento criativo, nós vamos ter, de fato, essa mudança do paradigma, que nós vamos ver se, por exemplo, o Bachelard é uma representação central nisso, quando ele abre a discussão dele sobre a percepção, e ele vai trazer a questão do paradigma poético, né? A epistemologia poética do fogo, da terra, da água, do vento, e ele vai repensar completamente o plano epistemológico a partir da arte e da poesia. Então, nós vemos aqui que, nessa imagem, nós temos a questão social e antropológica do encontro de duas pessoas na construção, nós temos a questão dos elementos das funções sensoriais que estavam fragmentadas dentro de uma unidade, dado pelas cores ou pelo sistema cósmico. Então, nós temos aqui pelo toque, a função do toque como central, do toque, o visual e o toque dentro de um outro sistema de relação dinâmica entre os agentes envolvidos. Ok? Passando adiante. Influências do paradigma energético da nova ciência. Aí, relembrando mais uma vez, da física, David Bohm, dizendo que existe uma ordem implícita que torna todo o universo coerente, de que só pode ser compreendido se integrarmos intuição, sentimentos e linguagem poética em modelos lógicos e formais. Então, nós estamos trazendo agora a questão da cognição, estamos trazendo a questão da arte, estamos trazendo a questão da criatividade, estamos trazendo a questão da estética, estamos trazendo a questão dos afetos. Há uma integração do sistema. Toda a mudança de paradigma, a partir de agora, passa por esse treinamento efetivo de autoconsciência, de consciência mútua, na libertação do nosso sistema perceptivo no mundo. Tanto acolhendo as dores, como os prazeres. Tanto acolhendo a morte, como a vida. Mas de uma forma consciente, fazendo as passagens de um modo consciente. Não é? Então, a física dessa contribuição, a fenomenologia, como já dizia o Bachelard, a imaginação criativa e a metapoética dos 4 elementos, a proposta de um novo espírito científico, o Merleau-Ponty, que já falamos, a desconstrução do objetivo cartesiano, defesa da ampliação da percepção mediante valorização do conjunto de recursos sensoriais e de uma racionalidade efetiva ampliada, já falamos um pouco sobre isso, e a psicanálise, as novas psicologias também, os sonhos, a ideia do sujeito como ter um eu, um super-eu, o alter ego, então o id, os elementos filogenéticos e ancestrais que interferem na nossa organização energética. Né? Então nós temos aí uma nova dinâmica, a questão do inconsciente coletivo, da mitologia no Jung, a questão do Reich, da energia orgânica, a energia vital e tangível, Lowe, energia e impulsos biomagnéticos, Erich Fromm, as energias humanas com paixões e anseios. Então, todas as psicologias deram contribuição enorme para trazer a dinâmica do espaço interior em expansão na passagem de paradigmas, fundamental para estruturar a passagem de paradigmas e o universo interior, a expansão do universo interior para reformatar o universo exterior. Essa é a questão fundamental. Não tem como mudar o universo exterior a partir de fora. Tem como mudar o universo exterior a partir de dentro, de ampliação do espaço interior, reformatando os espaços exteriores. Tá? Mudando, então, a imagem, mudar a imagem. Ok. Também chamando a atenção
a questão do orientalismo foi fundamental, gente. O que nós conhecemos, a influência do Zen budismo, Suzuki, esse é um cara que trabalhava muito com o Eric Fromm, já estava circulando aqui no Ocidente, no México, dos Estados Unidos, na Europa, falando do budismo, difundindo os ensinamentos do budismo. Aurobindo também levou a inglesa chamada Mãe, e aí o professor João conhece bem essa história, que esteve lá, então também fundando centros da Índia, e o Osho, como não falar com o Osho, que esteve, deu uma enorme difusão à questão de um pensamento libertário, libertação da sexualidade, dos sonhos, dos desejos, né? Até sugerindo que se mudasse os nomes das pessoas, que cada um se tornasse um sannyasi, abandone os nomes que você tinha, adote um novo nome, para você romper com as memórias de aprisionamento. O Dalai Lama, o Trungpa, que também, o programa do Shambhala, fantástico, né? O Trungpa e o... Eu estou falando apenas algumas ilustrações, mas que, enfim, é muito mais amplo o leque, mas desde os anos 30, 40 do século XX, já vem acontecendo essas mutações aí, essas influências. De certa forma, o movimento cultural da Califórnia nos anos 50, 60, do psicodélico, corpo, sexualidade, movimento hippie, está muito influenciado pela nova dinâmica do orientalismo impactando sobre o ocidentalismo. A nova biologia, o planeta Terra é um ser vivo, Gaia, a ideia de Gaia é fundamental. Então, não se trata de ver a Terra, o planeta Terra, como uma massa de química, mas ver agora como um sistema vivo, um sistema de integração, em mutação permanente, do qual nós fazemos parte. Nós somos parte de Gaia. Como tudo faz parte de Gaia, que está nesse aqui, que compõe o nosso universo cósmico. E também esse Whitehead é um grande filósofo, tem que ser melhor conhecido. Ele dizia que a filosofia tem que ser a filosofia do processo. Não pode ser a filosofia das estruturas segmentadas. Tem que ser um processo. A vida é um processo. É urgente ver o mundo como uma rede de processos interdependentes, da qual fazemos parte. E todas as nossas escolhas e nossas ações têm consequências onde vivemos. O trabalho do Whitehead teve muita importância para o desenvolvimento da ecologia, dos estudos ecológicos, teológicos, pedagógicos, físicos, biológicos, econômicos e psicológicos. Ele também é um personagem da primeira metade do século XX. Então, vocês vejam que há muitas mutações de vários lugares. O paradigma, ou seja, a mudança do paradigma se faz nos laboratórios, na universidade, no campo da medicina, da saúde, no campo da teologia, no campo dos viajantes, dos meditadores, etc., e do xamanismo, que eu não falei aqui, mas eu incluiria também o campo do xamanismo oriental e do xamanismo ocidental. Passando agora para outra imagem. Eu adorei essa imagem para falar do paradigma energético. E o Gaston Bachelard, essa imagem do Bachelard, genial. A dificuldade que tivemos de superar foi de nos afastar de toda a evidência geométrica, o pensamento cartesiano, bem geométrico, controle, né? Então, sair da evidência geométrica, em outras palavras, tivemos de partir de uma espécie de intimidade da redondez, começar a pensar em círculos, não pensar mais de uma forma linear, pensar em círculos, pensar sonhando, pensar poeticamente. A cada momento que falamos ou que escrevemos algo, pensar de uma forma arredondada. A cada momento que cuidamos de alguém, pensar de uma forma arredondada, que ali está sendo liberado um novo globo, uma nova esfera, uma nova bolha. Essa é outra noção importantíssima agora, dentro dessa novo paradigma, a ideia de bolha, a ideia de esfera. Então, a cada momento, nós estamos recriando a figura do círculo, que é a figura geométrica mais perfeita do universo. É o círculo. Então, ao entrar no círculo da criação e no círculo da contemplação, conseguimos articular a obra de arte, a obra escrita, a leitura, o pensamento com a criatividade e com a imaginação. Aí nós temos uma torre de imaginação, de fantasia, como Alice no País das Maravilhas, onde está sempre passando de ondas, de bolhas em bolhas. Alice está atravessando bolhas, e sempre recriando o universo do qual ela faz parte e do qual ela vive a sua libertação.
Se abrir para o pensamento poético é fundamental para sairmos da prisão do pensamento geométrico cartesiano tradicional. Eu mesmo estou falando para vocês aqui, estou com uma carga aqui atrás de mim, esses livros que são parte de uma história de vida, de acumulação de informações. Isso é muito ainda do mundo geométrico, entende? Talvez da próxima vez eu vá colocar essa imagem aqui atrás, entende? Mas o mundo dos sonhos, da imaginação. E sair desse mundo das certezas das escrituras sagradas ou profanas. Nós temos que reorganizar. Tudo faz parte da nossa transição. Então, adiante um pouco. Outra imagem. Então, como a energia explica os nexos da realidade? Quer dizer, o movimento da vida se realiza por polaridade. O yin e o yang, o masculino e o feminino. Isso é fundamental. Dentro do taoísmo, isso é uma coisa básica no taoísmo. Duas coisas básicas no taoísmo. Tudo está em movimento. O universo que nós conhecemos como ser vivo só existe em movimento. Segundo, esse movimento faz por dualidade. É um espelhamento, é sempre uma atividade de espelhamento. Dentro do taoísmo, a toda reta se segue uma curva. A toda reta se segue uma curva. Ou seja, há uma energia de força de expansão do universo, vem uma energia de acolhimento e produção da forma, de uma forma. Expansão de energia e forma, expansão e forma. Sem isso não existe um universo manifesto. Aí as pessoas perguntam, mas essa dualidade ela não está ultrapassada? Essa dualidade é constitutiva, é ontogênica. Basta você olhar o seu sistema corporal. O corpo, se vocês observarem, depois vocês vão no espelho e olhem o corpo de vocês. O que é o corpo de vocês? Vocês têm uma cabeça com 2 olhos, com 2 orelhas, um nariz com 2 narinas, uma boca, um pescoço, braços e para um lado, pernas para o outro. Veja que é um sistema de unidade na dualidade permanentemente. Observa uma flor, observa a construção de uma árvore, movimento de expansão e formalização. O tronco, a árvore cresce e ela se torna, se abre ramos e flores e folhas, entende? Depois morre e recomeça de novo. Então, é um tempo diferenciado. Quando a gente vai entendendo que essa questão do tempo, da expansão e da formalização, você vê que o tempo é redondo. O tempo é redondo. A nossa vida é um tempo redondo, circular. Tudo é circular. Na verdade, a ideia do linear é apenas uma fotografia de um momento da organização do tempo circular, do ser vivo e do sistema cósmico geral. Então, nós temos aí também são elementos importantes para a reconstrução da unidade, da dualidade, da vida em geral, e nós temos as nossas tradições, observadas nas tradições orientais, mas mesmo da psicanálise lacaniana. Lacan diz isso. Lacan diz, olha, só existe a construção do sujeito, a simbolização do real, a passagem do real para o simbólico, só se dá através do espelhamento. Dentro de mim tem uma dualidade no qual eu me espelho para a construção da minha presença no mundo, como sujeito consciente. E os estudos atuais da neurosociologia estão trabalhando muito com a questão dos neurônios espelhos. Neurônios espelhos são que eles se fixam na imagem do outro para a reconstrução da sua imagem consciente de si mesmo, no plano neural. Os neurônios espelhos são fundamentais para explicar um pouco os mecanismos de socialização entre os humanos. Então, tem muitos avanços que atravessam o plano da espiritualidade e o plano da materialidade, de um pensamento esotérico e de um pensamento prático, através de como essa dualidade ela aparece tanto como lógica no pensamento lacaniano, por exemplo, como magia no plano do xamanismo, mas são sempre a reconstrução das dualidades e da unidade, essa tensão constitutiva da vida, em geral, e não só a vida humana. Esse é um elemento fundamental aí, né? Os mecanismos internos, celular, metabólico, sistema nervoso, e externos, climáticos, geocosmático, cronobiológico, psicoafetivo, socioprofissionais. Então, é um movimento permanente dentro da organização do sistema neural coletivo. A ecologia profunda do Capra tem sido construída a partir dessa nova dinâmica, o ser humano como um fio especial na teia de aranha da vida, contra a regra da ecologia rasa, antropocêntrica,
que atualmente domina o Ocidente. É fundamental essa passagem do Antropoceno para o Cosmoceno, que está agora uma grande discussão atualmente nas ciências humanas e nas ciências biológicas gerais. A passagem, o fim da era do Antropoceno é o fim de uma era que o homem se sente o controlador da vida, da natureza e dos outros seres humanos. Né? Dentro da discussão sobre colonialidade, por exemplo, o europeu controlando as outras culturas, desde a natureza cartesiana, o científico controlando os objetos. Então, sair desses mecanismos de controle e entender a vida como uma teia. Como uma teia, me parece importante para a passagem, para uma visão mais cosmocêntrica. Nós não somos o centro do cosmos, nós somos uma parte do cosmos. Essa é uma questão importante. E a ideia do Sheldrake, que vocês conhecem, dentro da Revolução da Biologia, a ideia dos campos morfogenéticos, que ordenam a natureza e os organismos padrões de comportamento, que revelam complexa integração de sistemas diversos das ordens humana, planetária e cósmica. Quem conhece um pouco das medicinas orientais sabe a importância dos elementos do fogo, da água, do metal, os elementos básicos dentro da composição do sistema atômico e molecular dos seres vivos e dos seres não vivos, não é? Então, os campos morfogenéticos. Agora, quem trabalha com constelação vem trabalhando com a questão dos campos de ressonância, que é a mesma coisa. E a medicina vem trabalhando com campos de ressonância também. Mas, no fundo, tem a ver com os campos morfogenéticos. Tá? Passando adiante. Bom, só como a energia explica os nexos da realidade. Isso aí, dentro da medicina taoísta, é fundamental. Quem trabalha com acupuntura, quem trabalha sabe como a importância do fogo, da terra, do metal, da água e da madeira, como componente que representa alguns organismos centrais do nosso sistema físico, né, e orgânico, e também da vida, do planeta, enfim. Mas o importante é entender que é um sistema que funciona em rede, é um sistema atômico, que funciona em rede, no qual cada elemento se mira no outro elemento. Cada elemento se mira no outro elemento. A água do rim passa para nutrir a madeira do fígado que vai nutrir o fogo do coração que é o fogo tanto da inquietação, da excitação, como do amor, que vai nutrir a terra, que é a tranquilidade, que vai nutrir o metal, que tem a ver com o pulmão, com a organização da respiração. Isso aqui eu estou falando para vocês da meditação do sorriso interno, que o Mantak-Chia estruturou dentro da tradição taoísta, da medicina taoísta, em que associa os órgãos com as funções elementares, básicas. Então, isso existe de várias tradições de cura que trabalham com esses elementos. Você sabe, quando tem excesso de fogo, você tem que diminuir o excesso de fogo, diminuir da madeira, ou trazendo outro elemento do ar para poder equilibrar o fogo. A acupuntura, que conhece aí a acupuntura, sabe a questão do calor e do frio como é fundamental para a organização do trabalho. Passando adiante. E a energia social? Já vamos nos aproximando um pouco do fim da exposição, para vocês não ficarem cansados. Tenho 2 ou 3 slides a mais, eu peço paciência de vocês, mas que a gente possa aproveitar esses momentos para trazer para o social agora, um pouco, né? Não ficar muito solto. Penso que está tendo um impacto muito grande na questão social. A sistematização do paradigma energético ocorre paralelamente com a crise do antigo paradigma mecânico que justificou a era do Antropoceno. Então, a nossa ideia de redes sociais, a nossa ideia de constelações familiares, que com as constelações familiares é um sistema de redes, de ressonâncias, com as ancestralidades. Então, você veja que há todo uma nova concepção sobre o sujeito humano, sobre individualidade humana, sobre socialização, que vai depender da forma do jogo, como vão se trabalhando elementos do passado com elementos do presente e com os sonhos com relação a um outro mundo possível. Então, a emergência de um novo paradigma do cosmocentrismo é a base de uma racionalidade afetiva ampliada, influenciando as decisões cognitivas, psicológicas, culturais, religiosas, ecológicas, políticas, individuais e coletivas. A questão ecológica está voltando com muita força. É como se nós estamos, na época do antropocentrismo, o ser humano ele vivia na ubris. A ubris é uma figura grega, quer dizer a ilimitação, a arrogância.
Ubris quer dizer arrogância. Nós somos, então, tem um pensador médico também, creio que ele era médico, Ivan Illich, mas trabalha, não era médico, não era, Alexandre? E ele tinha uma grande contribuição para a pessoa. Cientista social também, Paulo. Cientista social, teólogo, mas teórico, né, das ciências da saúde. Exatamente. E ele sacou essa questão da ubris. Disse, atrás desse antropocentrismo, dessa loucura de crescimento, de expansão, de crescimento econômico, tem uma ubris, isso é uma arrogância. Até ele usa em um momento a figura de Prometeu, que quis tomar o fogo dos deuses para poder ser o próprio Deus. Então, na ubris existe a arrogância do homem ser o Deus. Agora, isso só se colocava, essa ubris, dentro de um mundo ilimitado, de uma natureza ilimitada. Então, isso significa a crise do antropoceno, que o ser humano descobre que os recursos naturais não são ilimitados. O ar não é ilimitado, a natureza não é ilimitada, as florestas não são ilimitadas, que tem limites concretos e custos altíssimos se insistir nessa ideia da ubris. Então, nós estamos mudando, há um refluxo. Demora algumas décadas, ou não. Digamos que a epidemia está provocando mutações rápidas na construção das tecnologias virtuais para repensar os modos de construção da rede de conhecimento, como aqui e agora estão vivenciando nesse momento. Pessoas de diferentes lugares compartilhando um momento de construção do conhecimento. Então, há uma mudanças efetivas que estão em curso. Né? Mas a revisão epistemológica que funda os novos saberes enfrenta resistências importantes, dadas pelas forças conservadoras, que querem assegurar a reprodução da ordem colonial, patriarcalista e racista, superestimando as capacidades cognitivas do ser humano e suas habilidades criativas, imaginativas e afetivas. Nós aqui temos uma grande questão, porque é como tem uma massa dos indivíduos dentro do modelo antropocêntrico, do modelo mecânico, que continua insistindo na mesma matriz da ubris por inconsciência ou por patologia, por enfermidade. Alguns são simplesmente maníacos, são figuras doentes, que insistem na destruição do sistema. Né? Então, aí vocês têm, em certa forma, algo que extremamente complexo, que nós não tínhamos lidado claramente até agora. Assim, que essa que o Freud já chamava atenção, sobre a ideia da pulsão de morte, sobre Thanatos, mas nós imaginávamos muito da psicologia dos indivíduos, mas nunca pensávamos que a pulsão de morte, talvez no Mal-Estar da Cultura ele falou um pouco sobre isso, ele se acenou para isso, mas não existe a pulsão de morte coletiva. Né? O conjunto de indivíduos que querem morrer. E que o morrer, tanto porque no morrer há o prazer de ser punido pela própria morte. Ao eu morrer, eu estou me punindo também. Entende? Então, tem algo extremamente patológico nesse momento dessa transição planetária e que nos leva a ter que escolher que se vamos chegar ao fim da civilização do antropocentrismo e ficar por aí, ou abrir a nova civilização cosmocêntrica, e aí, a partir da libertação de uma outra subjetividade. Uma subjetividade mais ampliada, circular, em formas de redes, confluentes, integrada com os elementos ecológicos, integrada com a dinâmica de uma afetividade saudável, integrada com a erotização do mundo como tal, e aí é um grande desafio. Como avançar nessas estratégias de desconstrução da dor e da doença da sociedade tradicional para libertar um outro ser humano? Eu acho que nós estamos avançando. As críticas ao colonialismo, as críticas ao patriarcalismo, a renovação do feminismo, a questão da crítica do racismo, que é fundamental, que é um símbolo da enfermidade básica da organização do poder nas sociedades tradicionais, inclusive dentro do liberalismo também. Então, temos aí retrabalhar, como diria o Castoriadis, as habilidades criativas, imaginativas e afetivas. Castoriadis é um cara muito interessante para isso, sobre a instituição imaginária da sociedade. Ele vai chamar a atenção sobre a importância da criatividade. Não abrir mão da nossa criatividade para reconstruir o mundo, poeticamente também falando. Então, no próximo, campo morfogenético, né? Então já é outra ideia de campo.
as redes neurais, sistema. Essas redes neurais são muito interessantes, porque elas funcionam dentro do nosso sistema corporal, físico, individual, dentro de mim, no meu espaço interior. Nós sabemos, como nós trabalhamos com expansão de consciência, quem aí trabalha com expansão de consciência, sabe como esse sistema funciona, quando ele se expande. As fantasias que ele surge, as emoções que ele autentica e que expande, que amplia, as memórias que emergem. O campo neural ele é extremamente abre, mas lógico. Ele é lógico e ele tem uma função se você estiver centrado dentro dele, observando ele como um transeunte, como um viajante que atravessa o tempo desse sistema campo morfogenético, você vai observando como ele vai se movendo e você vai se movendo dentro dele, se adaptando a ele. Para mim, o novo sujeito ele é plástico, ele é flexível, ele é poético. Ele vai se adaptando às imagens, às emoções que vão surgindo e vai circulando. E o terapeuta do futuro, ou o pedagogo do futuro, ele tem que ser algo muito flexível. Você tem que interagir profundamente com o outro para poder ir reorganizando os saberes e os pensamentos e as imagens. Então, vamos terminando. Próxima imagem é a energia social. Então, a noção de sociedade recebe um novo significado baseado em modelos analíticos mais complexos, que vão além das representações explicativas dualistas, cartesianas, que já vimos, como a de classe social. Classe social tem muita importância ainda do ponto de vista político, mas nas classes sociais. Mas o sistema é mais complexo do que isso. É mais complexo. Existem as classes sociais, existem as massas que navegam, que flutuam de acordo com suas necessidades de sobrevivência. Nós temos sistemas em redes muito amplos que estão em conflito e estão em expansão e retração. E como lidar com esses sistemas complexos de múltiplos vetores que trabalham tanto na questão das perspectivas das questões das necessidades econômicas, como as classes sociais, mas das necessidades culturais, psicológicas, mágicas e espirituais. Sabe? Vários níveis de conflitos e resoluções dentro dessa cosmosfera que nós somos como sujeito de transição planetária. Então, a ecologia deixa de ser um fator extra da vida social para aparecer como um vetor decisivo para se repensar novas dinâmicas espaciais e temporais. Há um deslocamento profundo da matriz espacial e da matriz temporal nesse momento. Nós todos estamos presenciando no nosso cotidiano. Reorganizar isso para não entrar na síndrome do burnout é fundamental, como reorganizar espaço e tempo. E a consciência do espaço interior contribui para superar o individualismo narcisista e egoísta e promover uma solidariedade mais ampla coletiva. A organização de uma utopia convivialista passa a constituir um desafio fundamental para se repensar a ideia de humanidade que foi fragmentada pela violência colonial. Tem, nesse momento, um movimento a nível mundial muito amplo para repensar o humano comum, o social comum, a individualidade, a ecologia, chamado Manifesto, um movimento convivialista, que está sendo lançado um segundo manifesto nesse momento no Brasil. Vamos até contar com vocês. Se quem tiver interesse de conhecer o Manifesto Convivialista, eu convido para entrar num site chamado Ateliê de Humanidades. Dentro da Ateliê existe um Manifesto Convivialista, sendo lançado agora com forma de livro pelo Ateliê de Humanidades, e que ele visa articular uma grande rede de atores que estão implicados com a construção do novo paradigma expansivo e cosmocêntrico. Então, avançando, a Gaia, o novo regime climático e sanitário. O Bruno Latour lançou agora pelo Ateliê de Humanidades, que é dirigido pelo Ricardo, o André Mainelli, que é o diretor do Ateliê, uma figura muito implicada com a mudança de paradigmas, que publicou esse livro do Bruno Latour, Diante de Gaia, sobre a favor de um novo regime climático. Então, vocês vejam, essa imagem é bem interessante, é o planeta Terra, a árvore, a consciência de um ser cósmico. Não é? Dentro você vê uma figura do Buda aqui, do ser humano meditando dentro de uma figura maior. Você vê os elementos da natureza, você vê a indústria de um lado, vê os animais de outro. Essa é uma imagem assim do novo regime climático e sanitário. Aí o Latour diz: Gaia são todos os seres vivos e as transformações materiais que eles submeteram à geologia, desviando a energia do Sol para benefício próprio.
É nessa rede, nessa trajetória de seres vivos, que alguns desses viventes, os viventes que somos nós, que se proclamam humanos, ou seja, pessoas feitas de terra, de humus, de lama e de cinzas, encontram-se irremediavelmente emaranhadas. Penso que é uma outra plástica, é uma outra ideia, é uma outra construção da vida, para além do que conhecíamos como morte e vida, uma outra construção da fluidez, de um processo fluido e aberto a uma interação superdinâmica, hiperdinâmica do plano infra e no plano ultra. E para terminar, eu acho que essa imagem é bem aí o encontro dos seres humanos de todos os níveis, né? Aí é o encontro pelo e-mail, pelo telefone, pelos encontros lúdicos, pelo drink, pela música, enfim, pela produção coletiva. Então, nós não somos mais tão longe daquela figura do cartesianismo que eu mostrei inicialmente, que tem o ser humano, o geômetra controlando as funções do objeto para ver como vai instrumentalizá-lo. Não tem mais aqui. Aqui é totalmente fluido. O encontro dos seres humanos agora é totalmente aberto. Quem resistir a isso vai padecer. Vai padecer na loucura, na esquizofrenia ou na morte súbita, por não ter mais espaço para sobreviver e para controlar nada. Está tudo fora do controle nesse momento. Como está tudo fora do controle, é o momento para expandir a dinâmica dos encontros convivialistas, dos encontros simétricos, dos encontros de amorosidade e de prazer de conhecer junto e construir junto a nossa vida. É isso aí, muito grato a todos vocês, espero que essa conversa tenha colaborado para o curso aí, para abrir esses novos horizontes de reflexão e de produção coletiva. Muito grato. Gratidão, Paulo. Acho que o chat ficou super movimentado aqui ao longo da sua fala, né? Muitas questões emergiram, mas acredito que todas a partir de uma pergunta inicial formulada pela Franciele. E aí muitas pessoas saíram comentando, né, a partir da pergunta dela, e a gente tem vários pontos que foram colocados em torno dessa pergunta, que eu vou fazer essa leitura aqui de novo para ouvir também você podendo falar um pouco desse cenário, né? E aí a gente vai vendo também outras pessoas, tanto aqui, né, no Meet, como no YouTube, que queiram fazer perguntas. A gente tem aí praticamente uma meia hora, acho que dá para a gente aprofundar algumas temáticas. Eu também tenho algumas questões aqui que espero ter tempo também para colocá-las. Mas vamos lá, então. A Franciele, ela coloca o seguinte: os físicos teóricos criticam veementemente, né, pelo menos uma parte dos físicos teóricos, criticam veementemente essa associação da experiência da dupla fenda, física quântica e metafísica. Chamam essas experiências alternativas que associam energia à física como pseudociência e desvalorizam toda e qualquer pesquisa que associem a esses termos. Como lidar e abrir o olhar, né, desse aspecto aí, desse setor acadêmico, né, que trata dessas questões? Aí eu não sei se você pode falar um pouquinho aí a partir dos seus diálogos, das suas experiências. Pode ser, eu acho que não só lá no plano da física, por exemplo, quem fez a pergunta foi... Franciele Jurque. Se quiser fazer uma fala, Franciele, fique à vontade também aí para aparecer e comentar. Mas veja bem, assim, eu penso, Franciele, isso faz parte de uma transição, da transição. O tempo da transição vai depender muito do nível da resistência, da nossa capacidade de desmontar resistências. Eu penso que a academia, o sistema universitário, ele está ficando muito conservador. Tá? Então, você vê bem, há uma mudança, há uma instrumentalização da física nuclear, que, em princípio, se acredita que uma medicina nuclear, a medicina atômica, que nos Estados Unidos se dizia nos anos 70, que era super emancipadora, de fato né? As imagens que nós temos hoje
são fantásticas, a tecnologia das imagens usada para exames, etc., são fundamentais, porque permite antecipar uma série de enfermidades, né, que antes não tinha capacidade de... E as novas cirurgias, utilizando, né, assim, uma tecnologia micro, como se diz? A tecnologia minúscula, né? Nanotecnologia, isso era visto como sendo um expansor de libertação, as inovações tecnológicas nos anos 70. O que nós vimos é que os laboratórios privados se apropriaram dos avanços tecnológicos e se apropriaram para ampliar a acumulação do capitalismo médico. Então, tem algo que aí dentro do sistema científico que ele está cindido do ponto de vista ético. As inovações estão acontecendo do ponto de vista da invenção tecnológica, que já inclui, você tem razão, inclui a nova concepção de energia, tanto na física, como na química, como na biologia, mas do qual não foi acompanhado de um desenvolvimento ético por parte dos que produzem. Isso já vem desde a época da bomba atômica. Vocês se lembram? Quando a bomba atômica foi lançada em Nagasaki e Hiroshima, gerou uma grande celeuma, porque dizia que os cientistas eram responsáveis por ter produzido a bomba atômica. E o pessoal dizia, não, nós fizemos a bomba atômica para fins pacíficos. Quem usou na guerra foram os militares. Então, veja bem, tem algo aí sobre inovação tecnológica e ética do primeiro plano. Então, a ética perdeu. O mundo que nós estamos vivendo agora, do nível capitalismo predatório que nós estamos vivendo aqui agora, é um capitalismo de inovação tecnológica e incluir no plano da manipulação financeira, alta tecnologia, sem ética. Não existe mais compromisso com o social. Mas isso ainda faz parte, digamos, do antigo modelo antropocêntrico. Ou seja, é o homem egoísta, o indivíduo egoísta, são os laboratórios egoístas, são as companhias egoístas, são os bancos egoístas. Ainda é o movimento da hubris, da ilimitação. Quer dizer, que a inovação tecnológica, a passagem do paradigma, do ponto de vista técnico, se fez, mas foi apropriado pelo capitalismo e foi abandonada a dimensão ética. Mas isso ainda faz parte de um antigo paradigma, digamos assim. Há uma modernização do antigo paradigma, se apropriando de novas informações, mas sem romper, de fato, com a questão fundamental, filosófica fundamental, que é a questão da separação do sujeito do objeto. É como se fosse uma remodelação do paradigma mecânico, da mecânica clássica, pela nova mecânica da astrofísica, mas ainda mantendo a questão epistemológica central, o dualismo metodológico entre sujeito e objeto. Então, nós continuamos com altas tecnologias, mas separando sujeito e objeto. O sujeito egoísta, controlador, manipulador. O novo paradigma, ele rompe com essa questão do sujeito e do objeto, ele reintroduz uma outra variável. Seja por fatores aleatórios como a crise climática, seja pelos movimentos sociais e ambientalistas, e movimentos xamânicos também, abrindo uma nova vertente. Então, a ruptura do antigo paradigma, que é dessa dualidade, ela se faz por dentro, por novas massas de pensadores, atores, que estão reconstruindo suas práticas, e suas críticas e seu pensamento, e pelas limitações climáticas que estão obrigando a reorganização do sistema. Agora, é um momento de guerra. Nós estamos num momento de guerra do antigo paradigma, que se modernizou com as novas tecnologias, para manter a velha concepção filosófica do dualismo clássico, do cartesianismo, e as lutas dos novos atores, das novas gerações, para evitar a catástrofe iminente com a desorganização da ecologia planetária. E aí a própria natureza e o ser humano vão contribuindo para reconstruir. Nós estamos numa guerra. E o grande desafio agora é como nós podemos ampliar ao máximo, dentro da universidade, dentro do nosso campo de atuação, essa nova filosofia de pensar, porque o sistema está muito fragmentado e muito envelhecido. Eu vejo isso no campo das ciências sociais, no campo da sociologia, o debate da sociologia, ainda sobre a revolução, a burguesia, as classes sociais, os atores. Há ainda uma forma de imaginar o mundo do século XX, na sociedade industrial e liberal,
no liberalismo, o liberalismo permitindo a luta por direitos, etc. Aí, mas ainda dentro do movimento do liberalismo que só fortalece o centralismo estatal. Né? Os movimentos negros, os movimentos das minorias sexuais, os movimentos dos discapacitados, os movimentos dos movimentos dos baixinhos, dos altinhos, etc., etc. Todas essas intervenções voltadas para fortalecer a política de minoria fortalece o centralismo autoritário. Então, tem que reverter isso, tem que sair dessa história dos personagens em cima de um palco de superdividido para entrar no seu espaço interior, onde você pode respirar, sonhar, observar e compreender de um modo confluente com outros personagens, para romper com esse circo que está aí montado. Então, mesmo os movimentos mais à esquerda estão dentro do circo, do palco, exigindo uma autoridade chamada Estado que venha regulamentar os direitos das minorias. Aí não sai para canto nenhum. Isso é um liberalismo corrompido. Mas isso faz parte de uma mudança. Porque na medida que você se assume das suas várias personalidades, eu sou idoso, eu sou jovem, eu sou religioso, eu sou religioso, eu sou cristão, eu sou negro, eu sou branco, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gay, eu sou isso. Você assuma tudo. Mas saia da fragmentação. Se ficar prisioneiro da fragmentação, está reforçando o sistema autoritário, o centralismo autoritário. Você está pedindo apenas direitos, reconhecimento de direitos, e significa o sistema jurídico estatal se fortalecendo. Quem está dizendo isso não foi eu, Eu vi recentemente um artigo de um filósofo muito interessante, Vladimir Safatli, sobre essa questão, que toca essa questão. O perigo do excesso de movimentos minoritários contribuindo para o fortalecimento do centralismo autoritário. Então, temos que sair dessa história como? Saia dos personagens, saia das funções culturais e psicológicas, entra, faz a experiência interior de libertação de você. Sai das dores, das enfermidades. Entra no amor, cara. Entra na força do amor, da criatividade no mundo. Sai dessa história. Se é para morrer, morra dignamente. Porra. Se é para viver, vive dignamente. Acabou. Sai dessa história, entendeu? Então, eu acho que por aí a gente vai saindo do antigo paradigma para o novo paradigma. Maravilha, Paulo. O Geilson está aqui querendo fazer uma pergunta. Está chegando também uma outra pergunta aqui pelo YouTube. Vamos dar a palavra para Geilson, depois a gente vai seguindo com essas questões. Olá, Paulo. Boa noite a todos e todas aqui presentes, a comunidade aí de modo geral. Meu vídeo eu não consigo muito porque eu não tenho o frontal aqui, né, a câmera frontal, então eu vou por aqui pelo áudio aí. Olha só, eu entendo, assim, no meu pouco que eu conheço, eu entendo que esses movimentos, não os movimentos necessariamente sociais, mas esse movimento de se repensar o mundo fora dessa perspectiva eurocêntrica, né, porque infelizmente o que está havendo como rompimento é um rompimento, na minha perspectiva, de uma lógica de um paradigma científico eurocêntrico, que é o único que estava posto, que está dado, e que nós fomos obrigados, né? Várias nações, vários povos, foi obrigado a compreender o mundo e olhar o mundo a partir da perspectiva de uma ciência eurocêntrica, né? Então, eu acredito que hoje, muitas pessoas que estão dentro do mesmo campo da academia, que reverbera toda essa discussão científica eurocêntrica, nesse ponto de vista eurocêntrico, estão agora dentro desse mesmo campo científico debatendo as ciências, né, que está em outros campos, fora desse olhar eurocêntrico. E eu não penso que seja assim, algo novo. Eu penso que seja uma retomada, né? Nós estamos voltando porque em um determinado tempo da história as ciências já tiveram seus lugares a partir dos seus povos. Tem um cara chamado Ivan Van Sertima, que ele fala que qualquer povo, em qualquer espaço que ele tiver, ele produz ciência, tecnologia e filosofia. É inexistente onde tenha grupos humanos e não tenha produção científica, produção filosófica, produção tecnológica para sobreviver e para explicar o mundo que vive, né? E aí, o que é que acontece? Eu queria, pensando nesse ponto de vista que eu estou trazendo, de um olhar, não uma coisa nova que está surgindo, mas é um olhar para trás, um Sankofa, de um tempo em que o olhar para o mundo vinha a partir do universo, né? E aí eu trago os estudos afrocentrados,
né? Eles têm comprovado um legado científico epistemológico dos povos africanos, a pergunta é essa, que se encontra em um tempo primitivo que antecede vários modelos, várias formas de se pensar o mundo que hoje está dado nas ciências, mas que já se pensava antes, né? Eu entendo como se fosse a ciência de hoje apenas um copilato do que se pensava as pessoas, e eles só podem botar um plano de definição e conceituação e elabora para a gente. Então, a África, enquanto berço da humanidade, berço da humanidade ali nos Grandes Lagos, berço da civilização nos povos Kemet, hoje chamado de Egito, a cosmogonia Banto, a cosmologia do Kemet, né? Inclusive na descoberta dos cinco elementos que Tales de Mileto vai passar. Enfim, o continente africano com o maior número de grupos étnicos do mundo, né? A circularidade, que a gente já debate muito isso forte, que a gente sabe que isso é muito forte nas comunidades africanas, essa questão de comunidade, o pensamento relativo. E aí eu vejo muito hoje esse debate de todos esses elementos que eu pontuei aqui do continente africano, inclusive um continente que é muito reconhecido pela sua história antiga, sendo sempre debatido a partir do Oriente, entende? Do Oriente, não do Oriente Médio, mas do Oriente Maior, né? Lá do lado da China, etc. Desse Oriente, desse pensamento oriental que vai para o lado mais para lá, né? E aí eu fico pensando, qual a relação, como você vê, você, Paulo, como você vê enquanto que está estudando isso, como você vê a contribuição do continente africano neste momento, né, que nós estamos aqui vivendo agora, de retomada de outros paradigmas de pensamento, e como você vê também a relação entre o pensamento do continente africano, né, que eles chamam de pensamento africano, que eles não gostam que fale filosofia africana, então o pensamento africano, com relação a esse ponto de vista, esse pensamento oriental, que a gente chama aí dessas ideias orientais aí. Eu não sei se eu fui um pouco relaxo. Assim, você coloca uma questão que é muito ampla, né? Mas, assim, veja bem, primeiramente, assim, eu acho que o que está fundamental, tudo isso, dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, é a questão do lugar da etnicidade, do étnico, da construção de um novo mundo, de um novo paradigma. Eu acho que essa é a questão fundamental, porque remete à questão do racismo estrutural e do racismo colonial, que é a grande fonte de sofrimento e de perversão da modernidade, né? Assim, aí eu não diria que é a África, qual é o lugar da África, porque a própria ideia de África já é uma ideia colonial. Você sabe disso. A ideia de África é uma ideia colonial. Na verdade, você tem vários sistemas étnicos nesse continente chamado África, como aqui nós tínhamos, povos indígenas, vários sistemas étnicos com suas variações particulares, o Maia, etc., o Yanauá, entende? Guarani, você tem muitas variações aí dos sistemas étnicos. O que acontece é que atrás dos sistemas étnicos, eles foram uniformizados a partir de políticas racistas, entende? Então, o branco vê as etnias africanas como negros, entende? Vê os orientais como amarelos. Está entendendo? Ou vê como vai. Então, desde que você uniformiza os grupos étnicos como massa colonial, eles passam a ser objetos de escravidão, de manipulação perversa. Então, a questão fundamental, que, no meu entender, tentando responder a você, que está atrás de tudo isso, é como a gente pode atacar o tema do racismo colonial e do racismo estrutural, que está no Brasil, nesse momento, já está avançando essa discussão aí sobre a questão do racismo estrutural e do racismo colonial. Porque eu acho que essa é uma questão fundamental, porque o racismo ele estabelece uma hierarquia cognitiva e moral, em que alguém que é superior a alguém que está embaixo, que é inferior. Seja a relação homem-mulher, seja a relação em etnias diferentes, seja, muitas vezes, relações de gerações diferentes. Então, como você romper com esse racismo estrutural e colonial para libertar uma outra forma mais redonda, mais confluente, mais horizontal dos atores? Eu acho que isso é uma luta cultural. Entendeu? Então, isso
À medida que a questão do racismo vai chegando para o centro do conflito civilizatório nesse momento, é porque é ele que é a questão fundamental. Ele é muito mais importante do que a questão de classes, por exemplo. A questão da questão das classes era muito importante no século XIX, porque você tinha uma base do proletariado industrial, rural, urbano, mas hoje, quando você tem uma porção enorme de massas excluídas, abandonadas, rejeitadas, e dentro de uma lógica racista, evidentemente, isso tem que ser tocado. Todos os outros elementos, discussões, lutas de classes, lutas afetivas, lutas de cônjuges, lutas de pais e filhos, todas as lutas que a gente possa imaginar, elas têm que confluir para a discussão da desconstrução do racismo. Esse é o elemento central. Desconstruir, se a gente conseguir desconstruir o racismo. Agora, você não vai desconstruir o racismo identificando a questão de grupos privilegiados que vão ter que desconstruir o racismo, entendeu? Porque aí você vai reconstruir uma espécie de metafísica do bem e do mal. Né? Por exemplo, os povos de origem afro-brasileira que são bem, que vão desconstruir o racismo, aqueles que vieram ter influência europeia, isso aqui, fazem parte da metafísica do mal. Então, esse não pode ser, esse não tem direito à fala. Né? Pegando a questão da Djamila. Então, você tem lugar de fala. Aí as pessoas estão se apropriando da questão do lugar de fala, só quem pode falar do racismo agora são quem foi oprimido aqui. Não, mas eu acho que quem não foi oprimido do mesmo jeito pode falar de racismo também. Porque se você não tiver uma frente ampla envolvendo pessoas que estão comprometidas com a libertação do ser humano, veja bem, eu não estou mais comprometido com a libertação de uma etnia, nem com um gênero, o masculino, feminino. Então, meu compromisso de libertação é com o ser humano poético, criativo, angelical e espiritual que existe dentro de mim. Essa é a libertação. Se eu liberto isso dentro de mim, eu liberto isso no outro, qualquer que seja o outro, menos o perverso. Em geral, das guerras, tem os perversos que, eles não mudam. Um Bolsonaro, um Trump, não mudam. Eles têm uma estrutura de perversidade tão cristalizada que eles não mudam. Não mudam. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que nós vamos mudar esse tipo de pessoa. Não vamos mudar jamais. Nós temos que fortalecer as pessoas que mesmo têm etnicidades diferentes, gêneros diferentes, sexualidades diferentes, nacionalidades diferentes, religiões diferentes, mas que sejamos capazes de criar uma frente universalista a favor do amor, a favor da libertação, a favor de um outro ser humano. Senão, nós não vamos conseguir romper com o racismo estrutural e colonial. Entende? Essa é, para mim, a grande confusão que está havendo nesse momento. Todos estão ficando de acordo que o racismo está entrando no centro do ciclone, mas não estamos de acordo com construir as parcerias e as alianças para romper com o racismo. Entende? E quando não tivermos uma aliança ampla, que seja maior do que as identidades culturais e as funções sociais, dentro do psicodrama humano, e entrarmos na essência do espaço interior da inteléquia viva e criativa, criando essa frente ampla, nós não tiramos os perversos da frente. Os perversos se multiplicam. Eles se multiplicam pelo mal, eles se multiplicam pela morte. Nessa geração, é esse tipo de gente que nós observamos, que já existíamos, já sabíamos que existia há muito tempo, mas se associava a outras coisas. Mas agora estamos só observando mesmo que existe um tipo de humano, a palavra humano é tão ampla, que, na verdade, é um tipo de agente que ele funciona, ele se reproduz, ele tem prazer, ele goza com a maldade. Eu não estou sendo religioso aqui, entende? Não estou sendo religioso, estou dizendo que existe um tipo de agência que se goza e se reproduz na maldade, através da morte e da perversão. Então, nós não podemos fazer, em nenhum momento, aliança com esse tipo de agente. Agora, nós podemos fazer aliança com outros agentes, de ser branco, negro, homem, mulher, ser gay, ser trans, ser isso, ser aquilo. Tudo isso é volátil, tudo isso muda, porque isso são apenas funções sociais e culturais. Entende? Não é a essência está dentro do espaço interior que nós estamos criando a partir de uma visão ecológica. Essa que é a essência de um novo humano. Paulo,
quero fazer uma questão aqui para ti e já emendar com uma outra pergunta que surgiu de Liana, e a gente já vai caminhando para essa última questão por conta do horário. Lá no YouTube apareceu também um pedido, através da Ana, de indicação de leitura, de livros, né, relacionados ao tema que você trouxe. E a minha pergunta vai conectar o seguinte, né, teve um momento da tua fala que você até fez uma autocrítica, autorreflexão, quando você se remeteu ao seu pano de fundo, a esses livros todos, né, que estão aí atrás de você. E na hora que você fez isso, eu me lembrei diretamente, né, do Davi Copenaua, na Queda do Céu, quando ele fala das peles de imagem e da necessidade dos não índios, né, dos povos da cidade, de muitas vezes terem que necessitarem dessas peles de imagem para poder fixar, né, coisas na mente diante da tamanha turvidez que a mente, né, das pessoas que moram nas cidades, enfim, se encontram, né, e a dificuldade, então, de conseguir ouvir o que é precioso, de aprender pela oralidade, né, de aprender pela experiência na conexão com a natureza, enfim, várias questões. E aí a Liana, ela traz uma crítica também, assim, nesse sentido, falando um pouquinho dessa questão do epistemicídio, e perguntando, né, sobre os autores que você traz, fazendo referência de que acredita, né, que esses autores, na maioria, que você trouxe, são homens e brancos, né, e como é que você pode também se colocar diante disso, desses desafios, né, nesses diálogos, que por um lado, né, a tua fala, eu acho que traz um elemento que é fundamental, que é dessa integração, ao mesmo tempo que, né, as assimetrias, elas estão postas, né, as assimetrias nos relacionamentos, no valor das falas, né, das diversas etnias. Então, esse é todo um processo muito profundo, né, de aprendizagem, da gente poder olhar também para a gente, para os nossos desafios, né, para privilégios que a gente pode ter conseguido simplesmente pelo lugar social no qual a gente surgiu na vida, né, ou coisas que vão sendo conquistadas, enfim, ao longo desses contornos sociais. Então, eu queria que você pudesse falar também um pouco sobre isso, que eu acho que coloca a gente nesse lugar, né? Nesse lugar que não é de necessariamente um sábio, mas de um aprendiz também, né? E de alguém que está vivendo nessa vida com todas essas marcas e inscrições sociais, né? De certa forma, tem uma injustiça cognitiva, uma justiça epistemológica provocada pelo racismo, né? Assim, vamos dizer, agora que você falou do Davi Copenaua e o Krenak. O Krenak, bem, ganhou um prêmio agora também, o Krenak, antes do fim do mundo, né? Bem, então, é uma outra poética, é uma outra construção social da realidade, imaginária da realidade, aquilo que o Bachelard falava sobre um imaginário poético aberto para a natureza. Entende? Então, isso está sendo muito bom. Eu vejo isso como sendo já um resultado do momento que está sendo deslocado o tema do racismo como conflito central na mudança civilizatória, está começando a abrir as brechas, as rupturas, e estão começando a emergir vozes as mais diversas do movimento negro. A Djamila, por exemplo, está tendo uma contribuição fantástica. Ontem estava no Roda Viva, deu uma bela apresentação. Então, você tem vozes diferentes que estão emergindo, mas a gente não pode entrar no sectarismo. A crítica ao racismo é a crítica a um modelo perverso de dominação, de perversão do erotismo humano. A crítica do racismo não pode se transformar num novo embate étnico. Agora, pelos brancos, agora tem que ser. Então, Bachelard, deixa Bachelard, ele joga. Não pode ser. Bachelard é uma figura central até para esse tipo de expansão. Imaginar um novo imaginário poético fundado nos elementos da natureza, você não pode deixar o Bachelard de volta. Entende? O Bruno Latour,
Porra, o cara é fundamental na discussão sobre Gaia. Pegando até aqui agora. Esse foi lançado agora, em 2020, né? O livro foi lançado agora em 2020. Fundamental, cara. O cara tá já tá com câncer de uma metástase enorme aqui. Ele já deve ter pouco tempo de vida, entendeu? Mas é um cara que mudou muito as ciências sociais, a antropologia da ciência, tudo. Agora vocês dizem porque ele é branco, é francês, aí não pode, não vamos conversar com ele. Está errado. Se for por aí, não muda o paradigma. Se for por aí, não vai haver transição. Ou seja, se a gente transformar a questão do conflito racial e do racismo numa questão de etnicidades, a gente vai reforçar o lugar dos perversos, a etnia dos perversos, entende? Os perversos formam também uma etnia. Por quê? O que é uma etnia? Uma etnia é um grupo que compartilha um mesmo ponto de vista sobre o mundo, não tem nada a ver com cor, tem a ver com a questão de compartilhar uma posição sobre a vida. Se você fica numa disputa tribal, na luta sobre o racismo, você não vai quebrar o racismo, você vai fortalecer a etnia dos perversos. Então, nós temos que abrir, tanto valorizar o David Copenhauer, valorizar a Ludmilla, valorizar todos os atores, e valorizar o Bruno Latour, valorizar outros atores que estão organizando a agenda da discussão. O Manifesto Convivialista, se vocês entrarem no site do Ateliê de Humanidades, ele está sendo publicado como livro no Brasil, já foi lançado na França, em vários outros lugares, está sendo lançado aqui, a favor de um novo humano, de uma nova solidariedade internacional supraétnica. Não tem a ver com nacionalidade nenhuma, tem a ver com um outro personagem, um outro ser, um outro vivente na construção do mundo. Então, é isso. Agora, eu publiquei, dentro da minha linha, quem tem interesse no que eu publico, no ano passado eu trabalhei 2 textos, eu publiquei 2 livros. Publiquei esse livro aqui, que eu acho fundamental nessa discussão sobre a dádiva. Né? Eu publiquei pelo Ateliê de Humanidades. Está disponível lá até. Você pode levantar ele um pouquinho mais, Paulo, só para ver o nome. Isso, ótimo. Itinerários do Dom. Teoria e sentimento. A dádiva é uma teoria linda, que tem a ver com a questão da reciprocidade entre os indivíduos. Não é como você interage, como você vive a doação e a recepção e a entrega, a questão da amizade, da solidariedade. Como regra, isso não estamos falando só de um sentimentalismo, não. Estamos falando da regra da convivência dos seres humanos. Nós nos organizamos família, ou tribos, ou amizades, se não tiver um sistema de trocas, de recíproca, sentimentais e efetivas entre os indivíduos. E, para quem gosta da colonialidade, também publiquei esse livro, Teoria Crítica da Colonialidade, que é a tentativa de ver a questão colonial a partir da periferia. Aí, sim, aí é um embate. A teoria colonial tem sido visto a partir de alguns lugares, mas há um pluralismo de crítica, de grupos que estão fazendo a crítica da colonialidade. Então, eu procuro trabalhar essa questão do pluralismo da teoria crítica e, sobretudo, a diferença da teoria crítica da periferia com relação à teoria no centro. E as pontes que se estabelecem entre as várias teorias críticas. Não existe só uma teoria crítica, as várias teorias críticas, que significa a luta contra a dominação e a luta a favor da libertação. Então, a teoria crítica ela se acontece em vários lugares ao mesmo tempo. Bom. Paulo, gratidão. Acho que a gente vai encerrando, então, esse momento. Eu comecei falando da dimensão da honra, né? A gente receber aqui, e sinto vontade de retomar essa questão da honra nesse momento, né? Porque acho que o que você traz tem um elemento muito precioso, né? Que é esse desafio, né? Acho que não apenas humano, né? Tomando como referência mesmo essa compreensão da rede, né? Dessa interconectividade que estamos com a própria Gaia, essa possibilidade da gente honrar a vida, honrar as relações, honrar as pessoas, e eu vejo um caminho, assim, de muita honra, né, com toda essa história que você traz, toda essa trajetória acadêmica, e com todo esse conhecimento, né, construído através das suas, né, várias décadas aí na docência,
como, inclusive, durante um tempo, né, presidente da Associação Latino-Americana de Ciências Sociais, toda essa produção, né, de reflexões também, a partir desse lugar da periferia, mas nesse diálogo também com essas teorias, com esses autores, desses centros, né, de produção de conhecimento, mesmo que a partir de uma perspectiva da colonialidade, né, colonialista, mas também num exercício de desconstrução, de reconstrução disso, e das contribuições que essas pessoas também, humanas, sensíveis, que trazem um olhar, né, já para essa nova cosmovisão, né, podiam tá produzindo, gerando problematizações a partir de lá. Lembro que o Bruno Latour, que é essa referência que Paulo traz, é algo fundamental também para o que o Ricardo Moebos, que esteve conosco aqui, né, e trouxe muito a leitura, né, da visão simétrica, né, ele toma de base esse pensamento também do Bruno Latour para fazer uma análise. O Ricardo Moebos, que é médico psiquiatra, professor da UFOP, e se aproxima dessas práticas de medicina indígena, ele toma como base essa visão da antropologia simétrica para poder dialogar, né, com esses saberes indígenas. Então, acho que é isso. Se quiser dizer mais alguma palavra, Paulo, e a gente vai encerrando aqui esse momento. Eu queria o seguinte, se vocês estão sistematizando as intervenções dos participantes, porque eu vi que tinha coisas muito interessantes que foram colocadas aí, e seria bom, vocês devem estar sistematizando, né, por causa do curso, né, mas que eu gostaria de receber também reflexões das pessoas. E é só muito grato a todo mundo, foi um prazer enorme. Essa tribo aqui é uma tribo maravilhosa aí, que o Alexandre participa, conduz, e eu sei que seria um momento muito prazeroso estar com vocês. Eu queria até fazer, então, essa pergunta técnica em relação ao chat, se ele é gravado também, se tem como, de repente, compartilhar depois, que as perguntas, os debates acabaram caminhando aqui pelo chat. Não sei se Saulo, que tem mais domínio aqui sobre a ferramenta, né? Não, Alexandre, as conversas, os textos, os diálogos do chat não ficam gravados. A gente já viu isso, que nas gravações do Meet, aparece em tela cheia apenas a imagem da pessoa que está falando a cada momento. Ok. O que a gente pode fazer, então, Alexandre e Saulo, antes de sairmos da sala, a gente copiar tudo do texto que está aí no chat e colocar no e-mail e mandar para o Paulo e para a gente também sistematizar. Eu me ofereço a fazer esse trabalho. Pode ser? Gratidão, Maris. Então, muito bom. E já me despeço e agradeço novamente ao Paulo. Estou novamente encantada pela sua fala e muito reflexiva também. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente também. Um abraço. Um abraço. Tchau. Então, gente, tchau. Até semana que vem. Já estamos contando agora, viu, gente, os dias, né?